Shalom, shalom, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Merkabah. Eu sou o apóstolo Eli da USA e quero trazer para você hoje os segredos por trás do Tanit Dibu, o famoso jejum do silêncio que é realizado entre judeus. Mas antes de eu continuar esse vídeo, eu peço que você se inscreva no nosso canal e aperte o sininho para receber notificações. Bom, se você nos acompanha, certamente você já deve ter visto em algum momento eu falar sobre o jejum do silêncio, ou sobre o Tanit Dibu. Eu sempre usei algumas dessas duas expressões para poder falar sobre esse poderoso jejum. Só que antes eu preciso que você entenda que a fala, ou seja, as palavras possuem um poder. Cada palavra que sai da sua boca produz uma vibração espiritual. A Bíblia fala que em Gênesis capítulo 1, e disse Deus, haja luz e houve luz. Então perceba que as palavras, elas são acompanhadas de uma reação muito poderosa. E é por isso que a Bíblia diz que a vida e a morte se encontram na língua, ou seja, o poder está sobre a língua. Então é por isso que há uma necessidade das pessoas saberem refinar as suas palavras. Algumas pessoas são pessoas pesadas de boca. Perceba que o próprio profeta Isaías, quando tem uma visitação e os céus se abrem ali, ele vê o trono de Deus. Perceba que a maior preocupação dele era que ele era um homem pesado de boca. Ele era um homem de fala pesada, era um homem que vivia no meio de pessoas impuras. Perceba que quando Moisés ele tem uma visitação, ele também relata que é um homem pesado de língua, ou seja, alguns acreditam que ele era gado. Então perceba que as palavras carregam um poder muito grande. Mas existe uma prática muito poderosa, uma prática em que até mesmo alguns monges eles utilizam. Perceba que esse conhecimento já está em vários lugares, porque o inimigo ele sempre vai tentar produzir ou até mesmo replicar aquilo que é sagrado para tentar deturbar o sagrado. Então, eu quero que você entenda uma coisa. A Bíblia vai falar que existe um momento na história quando o próprio Jó ele está em jejum, ou seja, ele está em silêncio. Então Jó, a consciência de Jó é elevada. Perceba que dali Jó ele começa a expressar a sua fé, a sua capacidade espiritual de forma sobrenatural. Então esses monges, eles vendo essa capacidade, eles aprendendo essa prática espiritual, eles fazem propósitos de elevação, de crescimento. E eles fazem votos de silêncio. Eles ficam calados por muito tempo. Tem alguns que duram anos em voto de silêncio. Porém, a sabedoria que sobrevém sobre aqueles homens é algo sobrenatural. Porque o mundo espiritual não é evangélico. O mundo espiritual não é do Islã. O mundo espiritual não faz parte de nenhuma vertente de crenças ou religiões. O mundo espiritual é espiritual, e se você age de forma espiritual, você vai obter um resultado espiritual. Então, uma das coisas que se é praticada no meio dessas pessoas é o silêncio, para obter conhecimento próprio, para se tornar sensíveis à voz da divindade. Então, basicamente, você vai perceber que entre os beneditos da Igreja Católica, eles fazem votos de silêncio. E aquela é a forma que eles utilizam para poder purificar-se, para ouvir mais, para estarem aptos a ouvir mais. Então perceba que dentro dessa realidade, trazendo algumas visões sobre jejuns de silêncio em crenças diferentes, você vai perceber que cada crença utiliza o jejum do silêncio para uma prática, para uma finalidade. Porém, no meio dos judeus, no meio do judaísmo, esse jejum é conhecido como Tanit Dibu, que é jejum de palavras. Não é possível encontrar no Talmud, muito menos na Torá. É algo que é realizado de forma secreta por muitos sábios, rabinos, homens que têm esse conhecimento sobrenatural. Então, esse jejum do silêncio, essa prática de ficar em jejum de palavras, é um jejum que é capaz de te elevar espiritualmente. Alguns homens, em outras traduções, em outras religiões e outras práticas, eles usam isso para autoelevação. E quando eles buscam e eles praticam esse jejum para autoelevação, existe uma reação, porque se tornam homens muito sábios. Se tornam homens muito estudados, homens que eles vão falar numa linguagem, num nível de linguagem que talvez você
que tem a formação acadêmica não consiga acompanhar. Então, esse jejum, essa prática do jejum é uma prática poderosa. Quando você pratica, agora eu vou falar para você um pouco sobre a minha experiência com esse jejum. Quais foram os impactos? Eu descobri esse jejum nos meados de 2018 para 2019, com um grande homem de Deus. E quando ele fala sobre esse jejum, eu não pensei duas vezes, eu fui e fiz. Eu confesso para você que a primeira vez que eu fiz esse jejum, eu fui muito atacado pelo inimigo. O diabo me atacou muito. O diabo, ele literalmente me atacou. Mas eu lembro que no dia que eu fiz aquele jejum, eu não sabia muito bem como fazia, mas eu simplesmente fiz o jejum e eu percebi que houve um aumento absurdo no poder de Deus sobre a minha vida. Parecia que eu estava carregando uma unção acima da minha capacidade e realmente era aquilo. Eu ministrei sobre as pessoas e uau, o poder de Deus vinha e pum, de forma sobrenatural. E as pessoas eram arremessadas, outras caíam que não suportavam, outras começavam a falar em outras línguas. Então houve uma reação no meu espírito quando eu comecei a praticar esse jejum. Uma das coisas que me veio durante as práticas do jejum do silêncio, ou como é conhecido o jejum de palavras, uma sabedoria, um conhecimento fora do comum e foi trazido. Eu começava a falar de Deus dentro da física, sendo que eu nunca estudei física. Mas simplesmente eu começava a falar sobre as maravilhas de Deus. Os meus sermões sempre continham vídeos. Se você nos acompanha, você vai ver muitos vídeos meus possuem uma linguagem física. Eu explico coisas sobrenaturais de forma física. E eu digo para você, eu nunca sequer estudei física, eu não sei nem por onde começa, mas na prática desse jejum eu comecei a ter uma abertura mental. A minha curva de aprendizagem ela começou a trabalhar em uma capacidade máxima. Eu comecei a aprender mais rápido que a maioria. Na prática desse jejum, eu comecei a ter uma percepção do que é espiritual e daquilo que não é. Ou seja, o discernimento de espírito ele cresceu de forma absurda. Eu conseguia captar e entender qualquer ambiente. Se eu estivesse no lugar, eu sabia se o Espírito Santo estaria lá ou se ele não estaria. Eu sabia se tinha demônios usando pessoas disfarçadas do mover do Espírito e se não era. Então se tornou uma coisa muito poderosa. Uma das coisas na prática desse jejum foi basicamente quando eu fazia esse jejum para buscar interpretações das Sagradas Escrituras. E eu confesso para você que no momento em que eu iniciava o jejum para buscar conhecimento sagrado, quando eu retornava dessa dimensão, dessa realidade, irmãos, eu digo uma coisa para vocês, acredite no que eu estou dizendo. Eu voltava com uma interpretação ou uma revelação absurda. Esses dias agora eu falei sobre o poderoso Sons dos Céus, ou seja, um sermão que fala sobre sons dos céus. No caminho, eu já sentia que haveriam pessoas que iriam ser libertas ali. Eu confesso para você que quando eu iniciei o jejum dentro do carro, voltando para casa, eu já senti o poder descer sobre a minha vida. E veio, e foi algo sobrenatural. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção é que Deus já estava lá quando eu iniciei o jejum. E Deus falou para mim, eu estava te esperando. Senhor, o Senhor estava me esperando? Eu disse, sim, eu estava esperando você o dia todo. Porque esse jejum já tinha sido colocado na minha mente pelo Espírito Santo durante o dia todo, mas devido ao corre-corre, eu não consegui realizá-lo da forma que era para realizar. Então Deus ele começou a me revelar sobre os sons dos céus. Eu nunca falei sobre aquilo na minha vida. Mas eu falei como alguém que já sabia de basicamente tudo, porque no meu espírito foi colocado todo o DNA, todo o código espiritual para que eu pudesse falar sobre aquilo. Eu digo para você, foi sobrenatural o que aconteceu naquela noite. Eu voltei para casa ainda me perguntando, Aldo, onde veio esse sermão? Foi muito poderoso. Sons dos céus, poderoso demais. Outra coisa, eu usei muito esse jejum como prática de elevação espiritual.
Eu me tornei mais sensível ao reino espiritual. Eu me tornei um homem mais espiritual fazendo esse jejum. Porque basicamente eu conseguia ouvir a voz de Deus em meio aos sons, em meio ao vento, em meio, sabe? Eu estava em lugares, eu sempre fazia exemplo em alguns lugares como um monte ou um quarto, e ali eu ficava em silêncio, e ali o conhecimento sagrado, a voz de Deus, eu conseguia acessar com total facilidade a voz de Deus. Outra vez eu fiz a prática desse mesmo jejum para entender sobre curas, para poder aplicar e ser usado. Irmãos, eu confesso para vocês, várias curas começaram a acontecer. Pessoas em condição de paralisia, seja em uma perna, nas duas, pessoas com cegueira, pessoas surdas, voltaram a ouvir, voltaram a enxergar e voltaram a andar. Então, perceba que há uma força, um poder sobrenatural sobre a prática desse jejum. Não é algo comum, não é uma invenção, não é um novo evangelho que eu estou trazendo aqui, é algo que já existe há muito tempo, porém é um conhecimento restrito ao povo de Deus, porque a Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Eu ouvi esses dias do meu pai espiritual, em um vídeo ele falou que ele foi repreendido pelo seu pai espiritual. Ele disse que naquele dia ele estava falando muito. E o pai espiritual mandou ele parar. Para, você está falando demais. Você é o meu filho mais sábio, mas é o meu filho mais tolo. Você está falando muito, a sua alma está falando muito. Ele aceitou aquela repreensão. Ele se calou mais. E hoje ele é uma grande referência em Los Angeles. Ele é dotado de um conhecimento que eu nunca vi na minha vida, sobrenatural. Então, eu estou falando para vocês sobre uma prática espiritual que vai trazer elevação ao seu espírito. Eu uso esse jejum para transcender no espírito. Toda vez que eu estou em uma estação errada, ou uma estação que já passou e eu estou me prendendo àquela estação, porque o mundo espiritual funciona através de estações e tempos. Então você precisa se atualizar, ou seja, crescer, evoluir. Toda vez que eu faço esse jejum para transcender espiritualmente, ou seja, me elevar, sair de uma estação para ir para outra, quando eu entro em uma nova estação, eu já entro carregando um poder sobrenatural, um renovo sobrenatural. Então, existem práticas de crescimento espiritual que você pode fazer. Existem práticas de crescimento espiritual que você pode vivenciar. Mas a pergunta que eu te faço é, você está disposto a sacrificar palavras, ficar sem falar nada durante 1, 2, 3 horas ou o dia todo? Você que vai dizer o tempo. Eu confesso para você que esse jejum é tão forte que eu fazia por 5 minutos e quando eu finalizava o jejum, eu já obtinha toda a resposta que eu precisava. Esse é o poder espiritual de um homem e de uma mulher de Deus, é quando ele consegue controlar as suas palavras. Tem gente que fala muito, talvez você é alguém que fala demais. Você é alguém que Deus mostra algo e você já quer falar. Você precisa treinar o seu espírito a ficar em silêncio. Numa conversa, num diálogo, são duas partes que falam. Mas o problema é que você só quer falar e não deixa Deus falar. Então por isso que você não ouve Deus. É por essa causa que você não escuta a voz de Deus. Porque a voz de Deus tem que ser acessada. Então se você só quer falar, se você só quer ser autoridade naquele momento, você não vai conseguir obter sucesso ao acessar a voz de Deus. É sobre isso. Esse é um pouco da minha experiência com o jejum do silêncio. Dependendo dos comentários e da reação aqui que tiver nesse vídeo, eu vou estar trazendo a parte 2. Eu vou estar revelando para vocês algo mais profundo, algo perfeito e belo que esse jejum provocou sobre o meu espírito. Deus abençoe e shalom, shalom.